Fala, máquina. Pois é, meus internautas do Terra Negra, agora falando de atualidades. Não tem jeito, né? Atualidades a gente vai ter que remover esse conteúdo o tempo todo, mas você aqui com a gente pode ter certeza. Você vai ter essa cobertura aí dos principais temas de atualidades. E hoje falando um pouquinho sobre essa situação da Venezuela, não é? Uma situação que pode repercutir em prova. A América Latina é um recorte regional valorizado em tudo que é prova, porque aliás nós estamos dentro desse recorte regional, né? Nós somos latino-americanos, para quem não sabe. E a Venezuela, ela enfrenta uma situação hoje de crise, mas para entender essa crise da Venezuela, a gente precisa entender a Venezuela em dois grandes momentos. O primeiro momento seria o momento da ascensão daquilo que se chama de chavismo, né? A ascensão do grande líder Hugo Chávez. Da década de 90, o Chávez vai ser eleito em 98 presidente da Venezuela. Antes disso, inclusive, já se destacava como um grande líder que sai das fileiras do exército, um líder que tem uma ideologia muito contundente ligada à esquerda e ao socialismo, que em vários momentos enfrentou líderes de direita que governaram durante muito tempo, presidentes neoliberais que fizeram inclusive reformas neoliberais na Venezuela no início dos anos 90, chegou inclusive a ser preso por tentativa de golpe de Estado e se transformou num líder extremamente popular na Venezuela e posso dizer na América Latina, né? Chávez, quando ele chega ao poder, ele chega dentro de um contexto econômico muito favorável. Ele chega num contexto ali no final dos anos 90, início do século 21, é um contexto de valorização do petróleo. O petróleo que é mais de 85% das exportações venezuelanas. Venezuela, assim como Catar, como Bahrein, como Kuwait, ou seja, os países que compõem a OPEP são países extremamente dependentes do preço do petróleo. E naquele momento o preço do petróleo favoreceu muito, né? Chegamos no início do século 21 a termos cotações como $240 um barril de petróleo. E isso foi exatamente o resultado de dois processos. No contexto externo, a valorização, no contexto interno, a nacionalização. Né? Esse petróleo ele era explorado por muitas multinacionais, em especial multinacionais norte-americanas, estadunidenses. O Chávez acaba com essa festa, nacionaliza as reservas de petróleo, então nesse contexto o petróleo só vai ser explorado por uma empresa estatal chamada PDVSA, né? Petrolíferos e Incrementos Venezuelanos. Meu espanhol precisa melhorar. Então, nesse contexto, ele bota dinheiro nas mãos do Estado, né? Bota dinheiro nas mãos do Estado e, dentro de uma ideologia socialista, ele aprofunda reformas sociais, inclusive escrevendo uma nova Constituição, né? Mudando inclusive o nome da Venezuela, que passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. E é importante a gente entender o seguinte: nesse contexto de reformas sociais, há um grande impulsionamento dos indicadores sociais venezuelanos, erradicação do analfabetismo, impulsionamento da medicina popular, né, reforma agrária ampla. Ele fez uma grande reforma agrária dentro da Venezuela e isso vai lhe dar um capital político absurdo, né, uma popularidade absurda. E o Chávez, de posse dessa popularidade, governa sem barreiras. E é claro que ele tem oposição, né, porque ele bate de frente com a elite econômica venezuelana, ele é odiado pela classe média venezuelana, e aí já se estrutura uma polarização política. De um lado você tem os chamados chavistas, que são aqueles que saem lá dos curralitos, que são o nome que se dá às favelas de Caracas, por exemplo, a população camponesa, a população mais pobre, que é a maioria da população, está ao lado
do Chávez e defende Chávez com unhas e dentes. Do outro, você tem essa elite econômica, essa classe média, que não suporta a figura do Chávez. Essa polarização ela vai se aprofundar. Na política externa, uma política anti-imperialista, o Chávez enfrenta abertamente os Estados Unidos, uma série de atitudes. O Chávez foi o primeiro presidente não árabe da OPEP e assim que assumiu a OPEP aumentou o preço do petróleo. O Chávez fez a maior compra de armas da Rússia da história da América Latina. O Chávez abriu voo direto para Teherã. Antes dos Estados Unidos atacar o Iraque, o Chávez fez uma visita de 10 dias a Saddam Hussein, né? O Chávez quebra o embargo econômico que foi imposto pelos Estados Unidos a Cuba, fornecendo petróleo e apoiando o regime de Fidel Castro. Enfim, o Chávez ele adota uma política de enfrentamento da influência dos Estados Unidos na América Latina. E é claro que também vai acumular esse desafeto. E no campo econômico é anti-neoliberal, né? Defende um Estado forte, interventor, centralizador, né? É contra o processo de globalização econômica como se desenha aí dentro do contexto dos últimos 40 anos. Então o Chávez ele se transforma nesse ícone de uma esquerda bem definida, né? Até que costumava se chamava, olha, você tem uma esquerda rosa desbotada, que era a esquerda de diálogo, de uma transição sem rupturas, que era a esquerda do Lula, e a esquerda com ruptura contundente, que é a esquerda do Chávez. E aí o segundo momento, que é o segundo momento, é quando você tem a morte do Chávez, 5 de março de 2013, né? Chávez vai falecer dessa doença maldita, que é o câncer, e no seu lugar assume o vice-presidente Nicolás Maduro, que consegue se eleger também posteriormente. E o Nicolás Maduro se revela um homem mais centralizador que foi o Chávez, né? Porque ele assume o contexto da Venezuela num contexto de desvalorização do petróleo. Então aquele cenário positivo ele desapareceu. O preço do petróleo despenca com o aprofundamento da crise financeira. A Venezuela, profundamente dependente de petróleo, não tem receita. Há uma desvalorização absurda da moeda venezuelana, um contexto de crise hiperinflacionária, o governo tentando congelar preços, controlar preços, um boicote desses empresários que não admitem vender essas mercadorias por preços tabelados. Alguma coisa parecida aconteceu no Brasil num plano chamado Plano Cruzado. E você vai ter o racionamento de alimentos, racionamento de itens básicos, né? Então a Venezuela mergulha num caos social, num caos econômico, e caos social e econômico não tem jeito, vai ser transmitido para a política. Então dentro desse cenário há o aprofundamento do quê? Dessa polarização, né? A oposição cresce, há um número cada vez maior de pessoas que aderem à oposição, ela se fortalece. Por outro lado, ainda você tem os chavistas que apoiam, mesmo com todas essas contradições, o regime do Maduro. E aí você tem enfrentamento nas ruas, você tem abusos de poder claros do governo, coibição da liberdade de expressão, prisões políticas estão acontecendo, né? Morte de civis, enfim. É uma situação cada vez mais grave o que se verifica na Venezuela. Inclusive, esses impactos vêm ao Brasil também, porque o Brasil começa a receber, já há algum tempo está recebendo, imigrantes venezuelanos. E aí vamos ver qual é o tratamento que Itamaraty vai dar a esses imigrantes venezuelanos. Se vai dar o tratamento de imigrante ou de refugiado, né? Já que o Brasil também recebe refugiados africanos, sírios, enfim, haitianos. E é uma outra onda de refugiados que pode se direcionar ao Brasil. Então vamos ficar atento aí à Venezuela, pensando nesses dois momentos, ascensão do chavismo, morte de Hugo Chávez, cenário atual. Abraço!